E aí, pessoal, como vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui mais uma vez com o review. Com esse programa especial onde nós aprendemos sobre materiais bíblicos, onde eu faço as indicações para a sua biblioteca. Hoje nós vamos ver um assunto que não é muito abordado aqui no canal. Eu tenho alguns esboços que estão prontos para trazerem não só materiais no review, mas para trazerem Little Drops, na Seedwest, sobre esse tema. Mas por enquanto é pouca coisa. E estamos começando com esse review. O review do livro A Bíblia e o Futuro, do Anthony A. Hoekema, da editora Cultura Cristã. Esse tesouro da escatologia, pessoal, é o livro que eu indico para todo mundo como porta de entrada à escatologia reformada, pessoal. A escatologia que nos traz toda a questão, né, da teologia do pacto. Ela traz para a gente o que é a teologia reformada, explica em detalhes, até mesmo não sendo a obra mais taluda que existe. Detalhe, né? A gente pensa às vezes que o livro para nos ensinar tudo tem que ser aquele brochurão, aquele negócio desse tamanho. E esse daqui é relativamente pequeno. Então vamos parar de conversa fiada, pessoal, e vamos ver o que esse livro do Hoekema tem a dizer pra gente. O que a Bíblia e o futuro. Vamos ver a sinopse. A Bíblia e o Futuro forma, com salvos pela graça e criados à imagem de Deus, uma coleção de estudos bíblicos sobre 3 tópicos centrais da teologia reformada. Com a cuidadosa análise bíblica e texto legível, esses livros de Anthony Hoekema ensinam com clareza os fundamentos teológicos de antropologia, criados à imagem de Deus, soteriologia, salvos pela graça, e escatologia, a Bíblia e o futuro. Para entender corretamente a escatologia bíblica, é preciso vê-la como um dos aspectos integrantes de toda a revelação bíblica. A escatologia não deve ser vista como algo encontrado apenas em livros como Daniel e Apocalipse, mas como doutrina que permeia toda a mensagem da Bíblia. Anthony Hoekema traz para o estudo de profecia e de escatologia bíblicas um exemplo e seriedade que são raros em obras contemporâneas sobre esses temas. Sem sensacionalismo, ele demonstra reverência pela escritura e notável erudição. Esse é um dos melhores estudos em escatologia disponíveis. Christianity Today colocou isso na sua crítica. Anthony Andrew Hoekema, 1913-1988, nasceu em Drachten, na Holanda, e mudou-se para os Estados Unidos com a família em 1923. Mestre em Psicologia e Teologia, recebeu o grau de doutor em Teologia no Princeton Seminary em 1953. De 58 a 78, ensinou Teologia Sistemática no Calvin Seminary, escreveu também Salvos pela Graça e Criados à Imagem de Deus, da editora Cultura Cristã. Então vamos ver essa maravilha aqui, vamos parar de bater papo, vamos lá. Bom, pessoal, aqui está a Bíblia e o Futuro, Anthony A. Hoekema, que nos deixou em 1988, tá? Então, a escatologia futura, o estado do crente entre a morte e a ressurreição do corpo, o juízo final e a nova terra, a Bíblia, o futuro, escatologia realizada, a realização presente do reino e as bênçãos de que a comunidade redimida já desfruta, tá bom? Terceira edição já, Anthony A. Hoekema. Aqui lembrando que ele é uma coleção criados à imagem de Deus e salvos pela graça, tá bom? O Hoekema, como eu disse mais uma vez, nasceu em 1913, faleceu em 1988, foi para o Senhor. Então vamos ver essa maravilha aqui. Bom, pessoal, é um livro que ele tem uma capa normal, tá? Nem tem por que ter uma capa dura. É uma capa normal, com verniz aqui normal, verniz total, não é verniz com reserva, né? Para deixar mais fácil pra gente gravar, né? Brilho para todo lado. Aqui uma folha de rosto simples, aqui uma folha de rosto que imita monocromaticamente a capa, material super sossegado. Aqui nós temos uma ficha catalográfica, primeira edição, saiu em 1989 com 3.000 exemplares, segunda edição 2001, 3.000 exemplares, terceira edição 2012, 3.000 exemplares, e teve uma reimpressão em 2017, mais 3.000 exemplares. Aqui a gente tem o Conselho Editorial da Cultura Cristã, Mauro Meister, Heber Carlos Campos Júnior, você vê Cláudio Marra, Antônio Coine.
Então você vê que só tem cara fraco na teologia aqui na editora Cultura Cristã, né? Quem dera um dia o pastor Raul chega aos pés de um cara desse. Então a gente tem aqui o sumário, prefácio, abreviaturas, parte 1, escatologia inaugurada. A perspectiva escatológica do Antigo Testamento. A natureza da escatologia do Novo Testamento. O sentido da história. O reino de Deus. A escatologia e o Espírito Santo. A tensão entre o já e o ainda não. Parte 2. Escatologia futura. Morte física, a imortalidade, o estado intermediário, a expectativa da segunda vinda, os sinais dos tempos, os sinais em particular, a natureza da segunda vinda, as principais posições sobre o milênio, uma crítica ao dispensacionalismo pré-milenista, o milênio e de Apocalipse 20, a ressurreição do corpo, o juízo final, a punição eterna, a nova terra. Aí a gente entra no apêndice, últimas tendências da escatologia. Lembrem-se que eu sempre disse para vocês que a escatologia é uma disciplina da teologia muito única, porque ela gera debates e mais debates, entendeu? Então, é um material realmente, é uma disciplina muito complexa. Então você vai ver aqui as últimas tendências, bibliografia, índice dos assuntos, índice de nomes próprios, índice de passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento. Aqui a gente vem ao prefácio. Este livro é uma tentativa de apresentar a escatologia bíblica, ou seja, aquilo que a Bíblia ensina sobre o futuro. Conforme indicamos no apêndice, existem 3 grandes correntes de pensamento em escatologia, cada uma com uma perspectiva diferente acerca da vinda do reino de Deus, o qual pode ser presente, futuro ou tanto presente como futuro. A perspectiva adotada nesse estudo é a terceira, reconhecendo a distinção entre o já, a forma presente do reino como inaugurado por Cristo, e o ainda não, o estabelecimento final do reino que terá lugar quando da segunda vinda de Cristo. Então aqui uma parte do prefácio, abreviaturas. Parte 1, a escatologia inaugurada. O termo escatologia tem origem em 2 palavras gregas, eschatos e logos, que significa a doutrina das últimas coisas, e se refere a eventos relacionados tanto com o indivíduo como com o mundo, os quais ainda vão acontecer. Em relação ao indivíduo, pensava-se que a escatologia se ocupa de assuntos como morte física, imortalidade e do chamado estado intermediário, o estado entre a morte e a ressurreição geral. Com relação ao mundo, a escatologia é vista como tratando da volta de Cristo, da ressurreição geral, do juízo final e do estado final das coisas. Mesmo concordando que a escatologia bíblica inclui os elementos mencionados, temos de insistir que a mensagem da escatologia bíblica será seriamente empobrecida se nela não incluirmos a situação presente do crente e a fase atual do reino de Deus. Em outras palavras, a escatologia bíblica completa precisa incluir tanto o que podemos chamar de escatologia inaugurada, aqui tem a nota, então você está vendo aqui um asterisco, aqui tem a nota explicando. Essa expressão é preferível à escatologia realizada, por razões que serão apresentadas mais adiante. O termo inaugurada refere-se às bênçãos escatológicas que o crente desfruta no presente. Então aqui escatologia inaugurada como escatologia futura, tá bem? Esse termo designa eventos escatológicos futuros, tá? Porque tem aqui dois asteriscos, tá bom? Nessa sessão apresentamos várias ideias básicas relativas ao estado presente do reino. Nos capítulos 1 e 2, abordamos detalhadamente a perspectiva escatológica do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo Testamento está repleto de profecias acerca de bênçãos futuras para Israel. No Novo Testamento, muitas dessas profecias, mas não todas, são cumpridas na pessoa de Cristo. Portanto, fica claro que algumas profecias serão cumpridas apenas quando? Na segunda vinda do Salvador. No capítulo 3, abordo o propósito e o alvo da escatologia, como Cristo no centro e Deus no comando. Nos demais capítulos, tratarei da natureza e do significado do reino de Deus, do papel do Espírito Santo na escatologia e da tensão entre as realidades presentes e futura. Capítulo 1, a perspectiva escatológica do Antigo Testamento. Para entender corretamente a escatologia bíblica, é preciso vê-la como um dos aspectos integrantes de toda a revelação bíblica. A escatologia não deve ser vista como algo encontrado apenas em livros como Daniel e Apocalipse,
mas como algo que domina e permeia toda a mensagem da Bíblia. Neste ponto, Jürgen Moltmann está totalmente correto. Aí ele põe citações aqui, logicamente, de uma maneira diferenciada, né? Vamos ler essa citação do Moltmann. Do começo ao fim, e não apenas no epílogo, o cristianismo é escatologia e é esperança. Olhar e andar para frente. E por causa disso também é revolucionar e transformar o presente. O escatológico não é um dos elementos do cristianismo, mas é o agente da fé cristã em si, a chave a qual tudo está ajustado. Por isso, a escatologia não pode ser apenas uma parte da doutrina cristã. Antes, a perspectiva escatológica é característica de toda proclamação cristã, de cada existência cristã e de toda igreja, tá bom? Então já tem umzinho aqui, que depois tem a nota no final, tá? Para você ver de onde saiu isso aqui. Outra forma pela qual o Antigo Testamento descreve a vinda do Redentor é como Filho do Homem. Encontramos esse tipo de expectativa particular em Daniel 7, 13 a 14. Aí tem a citação de Daniel 7, 13 a 14, com muitas referências bíblicas, olha. Então, por aqui, ó, Deus é denominado com frequência de rei, tanto de Israel, Deuteronômio 33, 5, Salmo 84, 3, 145, 1, Isaías 43, 15. Como de toda a terra, Salmo 29, 10, 47, 2, 96, 10, 97, 1, 103, 19, 145, 11 a 13, Isaías 6, 5, Jeremias 46, 18. Então você vai ver, é repleto de referências bíblicas, tá bom? Ó, também encontramos particularmente em Joel uma pregação sobre o futuro derramamento do Espírito sobre toda a carne. As bem conhecidas palavras da profecia de Joel são, tá? E aqui a gente tem Joel 2, 28 a 29. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, é uma escatologia baseada na Bíblia. Ó. A natureza da escatologia do Novo Testamento. Lembra aqui da nota do Moltmann? Então, a nota do Moltmann está aqui. Então, no final de cada capítulo, você tem o índice de notas. Não é no rodapé. Lembrando que isso aqui é uma escatologia aliancista, tá, pessoal? Uma escatologia reformada. Capítulo 2, a natureza da escatologia do Novo Testamento. A fé do crente do Antigo Testamento era escatologicamente orientada. Como já vimos, o crente aguardava por alguns eventos que eram sinalizados no horizonte escatológico. No cerne de sua esperança escatológica estava a expectativa pelo Redentor vindouro. Podemos observar essa esperança escatológica exemplificada no já idoso Simeão, de quem disse esperava a consolação de Israel, Lucas 2, 25. E em Ana, a profetisa que após ter visto o infante Jesus, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém, Lucas 2, 38. Lembre-se que o que você vê aqui vai ter muita base bíblica e muita nota, tá? Muita nota, muita citação. A gente também vai ter diagrama, entendeu? A escatologia do Novo Testamento, portanto, olha para trás para a vinda de Cristo, que tinha sido predita pelos profetas do Antigo Testamento e afirma: nós estamos agora nos últimos dias. Mas a escatologia do Novo Testamento também olha para frente, para a consumação final ainda por vir. E por isso também diz: o último dia ainda está chegando. A era final ainda não chegou. Aí tem. Seria possível, na verdade, representar a expectativa escatológica do crente neotestamentário num esquema semelhante ao seguinte. Então a gente tem a criação, a era passada, primeira vinda de Cristo, essa era onde a gente está, os últimos dias e fim das eras, olha que legal. Aí a gente tem a segunda vinda de Cristo, a era do porvir, o último dia, fim da era. Lembre-se que isso aqui Deus já criou tudo pronto. Deus não é reativo, ele é proativo. Oscar Cullmann utiliza uma figura bem conhecida. O crente da era cristã vive entre o dia D e o dia V. O dia D foi a primeira vinda de Cristo, quando o inimigo foi decisivamente derrotado. O dia V é a segunda vinda de Cristo, quando o inimigo vai se render finalmente. O dia D foi o dia do desembarque das tropas aliadas na Europa na Segunda Guerra. Tá bom, pessoal? E o dia V foi o dia da vitória, foi o dia do armistício. Tá bom? Também na Segunda Grande Guerra. Então ele faz essas alusões para que nós venhamos a entender, tá bom? O sentido da história. Olha só.
Poucas questões são tão cruciais no mundo atual como a do sentido da história. A pós-trauma de 2 guerras mundiais, no espaço de uma geração, o pesadelo da Alemanha de Hitler, a futilidade do Vietnã, nossa geração está clamando por uma resposta. Um teólogo eminente de nossos dias, Hendrikus Berkhoff, observa: nossa geração está estrangulada pelo medo. Medo do homem, do seu futuro e da direção que somos impelidos, contra a nossa vontade e desejo. E dessa situação brota um grito por iluminação com relação ao sentido da existência da raça humana e acerca do alvo para qual estamos direcionados. Esse é um grito por uma resposta à velha pergunta sobre o sentido da história. Olha só. Berkhoff continua dizendo que a Igreja de Jesus Cristo deve conhecer a resposta à pergunta no sentido da história, uma vez que a Bíblia a fornece. Vamos dar uma corrida aqui, porque é um livro fino, né? Senão nós vamos ficar 2 anos aqui, né? Mas um review de 1 hora em 2 partes não dá, vocês vão ficar bravos com o pastor. Capítulo 4, o Reino de Deus. O Reino de Deus é o tema central da pregação de Jesus. E por extensão da pregação e ensino dos apóstolos, já mencionamos que um dos eventos que o crente veterotestamentário aguardava era a vinda do Reino de Deus. E essa expectativa estava ligada especialmente em Daniel com o aparecimento futuro de quem? Do Filho do Homem. A chegada do reino de Deus, portanto, bem como sua permanência e consumação final, deve ser vista como o aspecto essencial da escatologia bíblica. George Led faz o seguinte comentário: uma vez que a missão histórica de Jesus é vista pelo Novo Testamento como um cumprimento da promessa veterotestamentária, toda a mensagem do reino de Deus incorporada aos atos e palavras de Jesus pode ser incluída na categoria escatologia. Aqui, uma citação do LED. Atenção, aqui é o capítulo 6 já, tá? Olha quanta nota tem no final do capítulo 5, pessoal. 1,5 página de citações. Então, isso daqui não é uma coisa que pintou na cabeça do Roikema, assim, num estalar de dedo. Isso daqui foi resultado de muito estudo. A tensão entre o já e o ainda não. Vimos que aquilo que caracteriza a escatologia do Novo Testamento é a tensão subliminar entre o já e o ainda não. O crente assim ensina o Novo Testamento. Já está na era escatológica mencionada pelos profetas do Antigo Testamento, mas ainda não está no estado final. Ele já experimenta a presença do Espírito Santo em si, mas ainda espera por seu corpo ressurreto. Ele vive nos últimos dias, mas o último dia ainda não chegou. Muita referência bíblica, como eu disse para vocês. E aqui ele cita a referência bíblica e a tradução que melhor retrata, que deixa mais clara a passagem. Aqui, ó, por exemplo, ele não está citando a RA, que é a costumeira tradução usada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a Igreja Reformada, aqui no Brasil, tá? Mas ele traz o quê? A NIV, a New International Version. Tá? Não é nem a nossa NVI, essa daqui é a NIV. Então aí vem, parte 2, escatologia futura. Então, ó, até o capítulo 6 foi a parte 1. Agora nós temos o quê? A parte 2. Tendo visto o que a Bíblia ensina a respeito de escatologia inaugurada, passamos agora ao que chamamos de escatologia futura, o debate de eventos escatológicos que ainda são futuros. Ao pensar acerca da escatologia futura, porém, é importante lembrar o que foi desenvolvido na parte 1. O maior evento escatológico da história não está no futuro, mas no passado, uma vez que Cristo conquistou a vitória decisiva sobre Satanás, pecado e morte. No passado, os eventos escatológicos futuros devem ser vistos como o complemento do processo redentor que já começou. Em outras palavras, o que acontecerá no último dia será a culminação do que tem acontecido nesses últimos dias. O debate da escatologia futura está dividido em 2 blocos. No primeiro, capítulo 7 e 9, trataremos do que podemos chamar de escatologia individual. Sob esse título, estaremos lidando com temas como morte física, imortalidade e o estado do homem entre a morte e a ressurreição. No segundo bloco, capítulos 10 a 20, no qual trataremos do que se pode chamar de escatologia cósmica, vamos examinar tópicos como a expectativa da parúcia, os sinais do tempo, a segunda vinda de Cristo, o milênio, a ressurreição do corpo, o juízo final e o estado final do homem, tá bom? Ó, aí vem morte física, não tem jeito de não falar aqui, né?
Morte física. Abordamos agora a questão da morte física, especialmente quando está relacionada a pecado e redenção. O grande problema que encaramos aqui é a conexão entre o pecado e morte. A morte veio para o mundo em decorrência do pecado, ou teria havido morte mesmo se não houvesse pecado? Para examinarmos claramente essa questão, entretanto, primeiro temos que fazer uma distinção importante. Quando falamos do problema da conexão entre pecado e morte, temos em mente a questão da origem da morte na vida do homem, e não da origem da morte no mundo animal e vegetal. É bem provável que possa ter havido morte no mundo animal e vegetal antes da queda do homem no pecado. Temos registros de fósseis de vários tipos de plantas e animais extintos há milhares de anos. Muitas dessas espécies podem ter se extinguido muito antes do homem aparecer na Terra. E mais, a morte desempenha uma parte importante no modo de existência de um grande número de animais e plantas conforme conhecemos hoje. Existem animais carnívoros que subsistem por devorar outros animais. Há plantas e árvores que são mortas por animais ou insetos. Muitas das células de plantas vivas, por exemplo, árvores, são células mortas e essas cumprem funções importantes. Olha só. Então aqui vai explicar a morte como ela é. Então aqui a morte física, né? Olha, diferente de Celestius, Calbart e outros, temos que sustentar que a morte no mundo humano não é um aspecto da boa criação de Deus, mas um dos resultados da queda do homem no pecado. Vejamos a evidência escriturística. Ou seja, vamos tirar a prova na palavra. Gênesis 2, 16 e 17 diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o que vai acontecer? Morrerás. Essa passagem, que contém a primeira referência à morte na Bíblia, ensina claramente a conexão entre o pecado e morte. Como penalidade, Deus ameaçou com a morte por comer da árvore proibida. A expressão hebraica usada no texto, infinitivo absoluto, seguido pela forma imperfeita do verbo finito, na verdade significa: com certeza você vai morrer. Com certeza tu vai bater com a caçuleta, né? Poderíamos levantar essa questão. Que significam as palavras no dia em que dela comeres? Será que essas palavras transmitem a ideia de que Adão morreria exatamente no dia cronológico no qual ele comeu o fruto proibido? Alguns eruditos concordam com essa interpretação, sugerindo que a execução imediata da sentença de morte foi adiada por causa da graça geral de Deus. Olha só. Graça geral, isso está no nosso curso de teologia, tá? A gente ensina sobre a graça geral. Obviamente, essa é uma interpretação possível, entretanto, outra interpretação parece mais plausível. Gerhardus Voss, deve ser assim que se fala o nome dele, eu não sei pronunciar holandês. Vocês sabem que é um autor que eu amo, a teologia bíblica dele, também da editora Cultura Cristã, é fenomenal. Chama a atenção para o fato de que a expressão no dia em que dela comeres é simplesmente um idiotismo hebraico que significa tão certo quanto tu dela comeres. Ele cita como expressão paralela a 1 Reis 2,37, onde Salomão diz assim meio: Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro do Cedron, ficarás sabendo que serás morto. Tá? Aí tem outro exemplo em Êxodo 10, 28. O estado intermediário. E aí? O crente dorme? O que acontece? Qual é o estado intermediário? Conforme vimos o aspecto central do ensino neotestamentário acerca do futuro do homem, a volta de Cristo e os eventos que acompanharão essa volta, a ressurreição, o juízo final e a criação da nova terra. Mas antes de avançarmos para examinarmos esses assuntos, temos que prestar atenção no que normalmente é denominado estado intermediário, isso é, o estado do morto entre a morte e a ressurreição. Desde o tempo de Agostinho, os teólogos cristãos pensavam que entre a morte e a ressurreição, as almas dos homens desfrutavam do descanso ou sofriam aflições enquanto esperavam ou pela complementação de sua salvação ou pela consumação de sua condenação. Na Idade Média, essa posição continuou a ser ensinada e foi desenvolvida a doutrina do purgatório. Os reformadores rejeitaram a doutrina do purgatório, mas continuaram a defender um estado intermediário. Embora Calvino, mais do que Lutero, tendesse mais por considerar esse estado como uma existência consciente, em sua obra
Psicopaniquia, uma resposta aos anabatistas de seu tempo que ensinavam que as almas simplesmente dormiam entre a morte e a ressurreição, Calvino ensinou que, para os crentes, o estado intermediário é tanto de bênçãos como de expectativa. Por causa disso, a bênção é provisória e incompleta. Desde aquele tempo, a doutrina do estado intermediário tem sido ensinada pelos teólogos da Reforma e se reflete nas confissões da Reforma. A doutrina do estado intermediário, contudo, tem sido sujeita a uma crítica severa. G.C. Berkouwer retrata a opinião de alguns desses críticos em seu livro sobre escatologia. G. van der Leeuw, por exemplo, sustenta que após a morte existente apenas uma perspectiva escatológica para que os crentes e a ressurreição do corpo. Ele rejeita a ideia que exista algo do homem que continue após a morte e sobre o que Deus construiria uma nova criatura. De acordo com as Escrituras, insiste ele, o homem morre totalmente com corpo e alma. Quando o homem, mesmo assim, recebe uma nova vida na ressurreição, isto é, um feito maravilhoso de Deus e não algo que jorre naturalmente da existência atual do homem. Por causa disso, falar de continuidade entre a nossa vida atual e a vida da ressurreição leva ao engano. Deus não cria nosso corpo ressurreto a partir de algo, por exemplo, nosso espírito ou nossa personalidade, mas ele cria uma nova vida do nada de nossa vida aniquilada e destruída. Tá aqui. Vamos, que senão nós vamos ficar muito tempo nisso aqui, né? A expectativa da segunda vinda, os sinais dos tempos. Geralmente a expressão sinais dos tempos é usada para descrever acontecimentos ou situações dos quais se diz que procedem ou apontam a segunda vinda de Cristo. Nessa posição, a orientação primordial desses sinais é para o futuro, especialmente para os eventos que cercam a parúcia. Observado, contudo, que a única passagem em que a expressão os sinais dos tempos é utilizada na Bíblia, ela se refere primeiramente não ao do que ainda é futuro, mas daquilo que Deus fez no passado e está revelando no presente. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Mateus 16:3. Principais posições sobre o milênio. O livro de Apocalipse menciona certos indivíduos, dos quais diz que viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos, capítulo 20, verso 4. Interpretações divergentes dessa passagem levaram à formação de pelo menos 4 posições acerca da natureza do milênio ou do reino milenar descrito aqui. As 4 posições são o amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. Nesse capítulo apresentaremos uma breve descrição e analisaremos essas 4 posições acerca do milênio. Comecemos pelo amilenismo. O termo amilenismo não é muito feliz. Ele sugere que os amilenistas ou não creem em nenhum milênio ou simplesmente desconsideram os primeiros 6 versículos de Apocalipse 20, que falam do reinado milenar. Nenhuma dessas declarações é correta, embora seja verdadeiro que os amilenistas não creem em um reinado terreno de 1000 anos, que se seguiria à volta de Cristo. O termo amilenismo não é uma descrição acurada de sua posição. J.E. Adams, em seu livro The Time is at Hand, O Tempo Está em Sua Mão, sugeriu que o termo amilenismo fosse substituído pela expressão milenismo realizado. Tá? E aí vocês vão ver depois, né, que vai explicar todas as vertentes do milenismo. Uma crítica ao dispensacionalismo pré-milenista. Vamos correr aqui. O milênio de Apocalipse, o juízo final, a nova terra. Aí a gente vem aqui no apêndice as últimas tendências na escatologia, tudo bonitinho. Ó, tem bastante material aqui para vocês se atualizarem. Olha, o esquema original, esquema modificado. Olha aqui de novo, ponto central, ó, ponto central e a parúcia. E aí a gente tem no final, né, as notas. Aí tem uma bibliografia e o índice de assuntos. Bom, pessoal, essa foi a minha indicação sobre escatologia para vocês. Essa maravilha do Anthony Hoekema, um material que eu recomendo muito para a tua biblioteca. Pastor, qual a obra que eu devo pegar para aprender mais sobre escatologia? Essa disciplina das escrituras é doída, porque é uma disciplina
que nos traz muitos debates, muitas questões que nós devemos prestar atenção, né? Muito importante. O debate dentro da escatologia é muito importante. Então eu recomendo para você esse livro aqui. Não pode faltar na tua prateleira, na tua biblioteca, tá bem? Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá teu joinha, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Deixa a tua opinião aqui, o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa obra. Tem alguma obra que você quer indicar para a gente fazer review? Deixa a tua opinião aí, gostou, não gostou? Acha o corte de cabelo do pastor Raul ruim, bonito, me acha feio? Deixa a tua opinião aí embaixo, que eu posso demorar para responder, mas eu leio todos os comentários. E pessoal, aqui na descrição tem um link com todas as nossas redes sociais, porque você clica e abre uma página com todas as nossas redes sociais, com um link para você baixar nossos e-books gratuitos, sobre o link para o nosso curso de teologia, o link que você vai entrar no nosso canal do Telegram. Ali a gente avisa você de todas as novidades do Nascido de Novo. Todo o material novo que for postado no Nascido de Novo, você vai ser notificado ali no canal do Telegram do Nascido de Novo. E outra, ali na postagem que a gente puser lá, você ainda vai poder comentar e deixar a tua opinião, amém? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a semana que vem com mais um review.